Na hora que as pessoas pararem de brigar com a tecnologia e entenderem que ela está ali para ajudar eles a crescerem, isso vai mudar o mercado. Olá, ouvintes do ERP Summit Podcast. Estamos aqui em mais um episódio. Hoje trouxemos a Maslow para contar um pouco pra gente sobre o universo do RPA, da inteligência artificial. Eu sou a Dama Roman, host do podcast. Ao meu lado, Marcelo Signorini, CEO do grupo Portal ERP. E o nosso convidado especial é Marco Lessa, CEO da Maslow. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, Marco. Obrigado, Dama, obrigado, Signorini. Eu já queria... Obrigada. Eu queria começar que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória, como que ela se cruzou, né, na Maslow, como que chegou ao ponto de CEO da Maslow. Então, vamos lá. Olha, Marco, eu te conheço, hein? Lá atrás, hein? Vamos lá pra trás agora, hein? O Signorini já quer que a gente traga a história da Carochinha. Você veio do mundo de tecnologia, formado em tecnologia. Conta desde o início da sua formação. Vamos lá, né? Eu comecei, na verdade, no ramo de tecnologia na década de 90, né? Então, lá em 98, a gente começou a trabalhar com tecnologia. Na época, com um dos sistemas dos RPs que hoje é da TOTUS, que é o DataSul. E essa jornada ela foi acontecendo até a fusão da TOTUS com a DataSul, que aconteceu já lá em 2006, se eu não me engano, aqui não me falha a memória. E ali em 2006 a gente virou um franqueado da TOTUS, né? Então, dali em diante a gente formou outras empresas dentro desse grupo. Esse grupo ele acabou crescendo e a gente acabou dividindo algumas operações. Eu fiquei nessa operação até 2019, da TOTUS. Eu era CEO da operação da TOTUS Nações Unidas, que era a maior operação da TOTUS no Brasil, de franqueado. E aí, em 2019, eu queria outros desafios, né? Eu estava um pouquinho... 2019. Desculpa. Aí eu queria outros desafios. Já vinha com essa ideia de trazer novas tecnologias para os clientes da TOTUS e para o mercado também. E a gente começou a trabalhar tanto a parte de automação de processos e também a parte de inteligência artificial, que é um tema que está em todas as conversas que vocês falam, né? Então, hoje todo mundo fala de inteligência artificial. A grande questão é como a gente aplica a inteligência artificial realmente no cliente, né? Então, uma coisa é o que se fala muito no mercado, outra coisa é o desejo das empresas e a outra coisa é realmente o que é possível ser feito hoje. Então, a grande motivação da Maslow é levar esse tipo de tecnologia não só para o cliente grande, né? A gente tem vários clientes de grande porte, mas o nosso principal objetivo está nos clientes menores. A gente buscar nos clientes menores, ajudar esses clientes menores, porque realmente eles têm uma demanda, eles sabem que a empresa dele tem que sobreviver com essas duas tecnologias, porque não tem como. Acho que para qualquer um que a gente perguntar, né? Qualquer empresa que vai viver sem automação e inteligência artificial? Tem, né? Não existe, né? Depende do porte. E o cliente sabe disso. E o cliente pequeno sabe disso, ali. E ele é o que mais tem que usar, porque ele é pequeno. E tem que automatizar o processo. Ele quer automatizar. E ele fala assim, pô, onde eu vou buscar isso? E é nesse mundo que a gente está hoje infiltrado, é nesse mundo que a gente leva a tecnologia também, leva para os grandes, mas a gente também está levando muita tecnologia de IA e RPA para o cliente pequeno hoje. Posso fazer uma pergunta? Quero entender um pouquinho. Acho que você passou um pouquinho da sua história falando, mas por que você entrou no mundo de tecnologia? Você já era do setor? Qual é a sua queria formação? desenvolver, né, cara? Era louco. Você começou desenvolvendo. Quem não queria? Naquela época lá. Até você também queria. Fez em Clipper? Eu te conheço, né? Isso aqui é velho de guerra também. Todo mundo queria, né? Todo mundo queria desenvolver. Eu queria desenvolver. Achava que era desenvolvedor. Falava, você é um desenvolvedor e tal. Aí era uma das profissões do futuro, né? Era aquela coisa, né? De reportagem, cara, não sei o quê, aparecia na televisão. É verdade. Essa foi uma coisa legal. Naquela época, a profissão do futuro era você desenvolver, era ser programador. Era programador. Então, todo mundo tinha essa ideia, né? Então, eu falei, pô, eu também quero, né, entrar nesse mundo, né? Aí, eu lembro até hoje, um dia eu estava sentado lá, estudando, né? Aí um chefe meu olhou para mim e falou, você vai para a comercial. Eu falei, você tá louco? Hora comercial. Antes de eu já DataSul, né? DataSul, antes. Você estava numa outra empresa. Desenvolvendo. Não, já era na época de DataSul, lá quando eu comecei, como estagiário. Não, você vai... Eu falei, não, peraí.
não quero ir para a área comercial, não, você está louco? Eu não posso. Ele falou, não, você vai, fica tranquilo, eu sei o que eu estou falando. E ele me botou no comercial, né? E eu falei, uai. Isso aí, logo você chegou, não, quero ficar aqui, não, vai para lá. Tipo, 6 meses desenvolvendo só. E já foi para a área comercial. Aí já fui para a área comercial. E aí eu fui indo, fui gostando, fui me aprimorando, né? Eu sou formado em marketing, pós-graduado em liderança e coaching. Legal. Aí eu já comecei a formar equipe, aí, quer dizer, quando a gente virou franqueado da TOTS, eu tinha 29 anos, eu era o diretor da operação já. Bastante novo para a operação. Então eu comecei, na verdade, no desenvolvimento. Eu comecei ali. E formado em marketing. Formado em marketing. E foi... E alguém te achou lá no meio do desenvolvimento, né? E falou assim, nossa, tem futuro para área comercial. Isso, foi um sócio na época da unidade que chamava SHI. O nome dele é Nelson Saraiva. Ah, o Nelson Saraiva, se você estiver vendo a gente aí. O Nelson. Ele SGI. SHI. SHI, que era um canal da Tassu em São Paulo. Em São Paulo. Ele falou, não, você vai para o comercial. O seu perfil é comercial. E ele me tirou. E ele era o chefe do desenvolvimento. E eu não podia discutir com ele, cara. Porque assim, ele falou assim, ó, você vai sair. Ou ele tinha duas opções. Ou ia para o comercial ou ia para a rua, né? Então, assim, que ele era seu chefe, né? Então eu falei, não, eu vou para o comercial. Eu acho que eu era um péssimo desenvolvedor. Eu acho que era isso. Ele falou que esse cara é muito ruim. E desenvolvendo é melhor colocar ele no comercial. Assim, acho que o maior potencial dele vai ser lá. Pode ser. Eu acho que foi, não. Mas acho que ele falou, cara, vou me livrar desse cara aqui, vou deixar ele lá no comercial. Você foi mais resistente para a área comercial, mas aí algo te fez brilhar os olhos. O que te atraiu na área comercial? Cara, assim, minha família inteira era comercial, né? Só eu que era ovelha negra. Acho que todos são corintianos, eu sou o único São Paulino. Já começa por aí, né? Aí já começa a confusão em casa. Mas todo mundo foi da área comercial na minha família, né? E eu acho que tinha esse DNA, ele já tinha visto isso mesmo. Brincadeira à parte, acho que ele já falou, cara, você tem muito mais o perfil de trabalhar com gente, tal, do que sentado numa sala fazendo código de computador. E acho que aquilo acabou entrando na minha cabeça. Falei, cara, eu vou tentar. Comecei, já tinha a parte de marketing muito forte. Eu falei, eu vou tentar e tô aí até hoje, vai tirar agora. E aí você veio lá na época da DataSul, foi, aí teve as fusões da TOTS, que acho que... As confusões e as fusões. As fusões. E aí você chegou lá como sendo CEO de uma franquia que é a TOTS Nações Unidas, que é um encontro de TOTS, Microsig. Isso. Na verdade, quando fez a fusão... DataSul, Microsig. Eu estava lá em Minas. Eu era CEO da DataSul Mineira. Né? Porque a gente tinha comprado a operação da DataSul lá, então eu era CEO da DataSul Mineira. Então, quando a TOTS fez a fusão com a DataSul, eu estava em Minas, e aí a gente fez um processo de negociação com a TOTS, absorveu a DataSul Mineira dentro da estrutura dela, da DRG lá de Minas. Isso levou tipo uns 8 meses. Mineira, assim, BH. BH. Existiam duas TOTS lá, DataSul Belo Horizonte e DataSul Mineira. As duas foram incorporadas na unidade própria da TOTS lá de Minas. Esse processo levou uns 8, 9 meses. Eu fiquei lá esse período. A hora que finalizou esse processo, eu voltei para São Paulo. E aí eu voltei como diretor comercial da Triar. Triar, é verdade. Que era a maior franquia da TOTS, né, junto com a TOTS IP ali. Eram as duas maiores franquias da TOTS. Dá uma pausa aqui, pera um pouquinho. Deixa eu perguntar, posso botar uma polêmica aqui? Não. Como é que você recebeu? Porque você estava na DataSul. Então você não tinha a visão do que era a TOTS, do que era a Microsig. Como é que você vê do outro lado? Porque você viu os dois lados, né? Você estava na DataSul, quando recebeu a notícia, olha, houve a fusão, haverá a fusão com a TOTS, e depois você caiu para a TOTS. E você virou você tem o DNA TOTS, você caminhou forte na TOTS. Na verdade, não é nem uma polêmica isso. Em vários momentos, durante a época de DataSul, inclusive o Robério, que trabalha comigo hoje, ele era um dos diretores da DataSul, eu levava a discussão que a melhor solução para o mercado era a fusão da Microsig com a DataSul. Por quê? A gente concorria o tempo inteiro entre DataSul e Microsig. O único que ganhava nessa história era o cliente. Porque ele jogava de um lado, jogava do outro, ele cedia preço. Então, a gente cedia muito preço porque você tinha duas grandes empresas concorrendo. Então, algumas vezes eu fui quase esquartejado nessa história. Mas eu coloquei várias vezes essa situação lá dentro, né?
E as pessoas falaram, não, você é louco, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Então, quando veio a notícia, eu estava em Minas, sentado na minha cadeira, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, até que enfim. Até que... Opa, me ouviram. Até que enfim, alguém percebeu que a gente estava fazendo alguma coisa de errado no mercado, porque a gente estava numa concorrência muito forte, as duas empresas, né? Nenhuma queria perder para a outra. Tal. Então, quando isso aconteceu, isso deu uma estabilizada. A gente teve uma estabilizada nos preços, a gente teve uma estabilizada nas negociações com os clientes. Depois a gente acabou vindo para o mundo TOTOS. Tem um outro DNA, tinha. A DataSul, por ser uma empresa do Sul, com descendência muito alemã, tinha aquela questão muito forte da qualidade e tal. E a TOTOS tinha aquele DNA de venda, de crescimento, de expansão, né? Então era muito diferente. Até os números eram muito diferentes, né? Os números que a gente falava na DataSul eram muito diferentes dos números que tinham na TOTOS, né? Você fala indicadores. Indicadores, metas, objetivos e tal. Os indicadores da TOTOS eram muito mais agressivos, né? E eu, como um bom cara de marketing, né, falei, pô, isso aqui tá o caminho certo. Né? Agora vamos... Melhor eu pular não, porque a DataSul estava no caminho errado, não era isso. Era a DataSul tinha outras qualidades. Né? A qualidade de entrega, a qualidade de NPS de cliente, a qualidade de serviço. Era muito criterioso isso. Mas não olhava tanto assim, vamos vender, tem que crescer, tal. Tinha um modelo um pouco mais reprimido ali. Enquanto a TOTOS já olhava para o mercado e falava, eu quero dominar o mercado. Né? Então, eu acabei me adaptando muito rápido. Isso que eu ia falar, você teve uma rápida adaptabilidade. Foi rápido, assim. Em poucos meses, eu consegui absorver esse DNA, criar uma rede dentro da própria TOTOS, que pessoas que já estavam lá, inclusive o Marcelo Jacó, que esteve aqui recentemente, um abraço para ele. A primeira reunião que eu tive com o Jacó, eu briguei com ele, morreu, pau. Morreu, ele sabe disso. Depois ele não contou pra ele não contou, mas agora ele vai lembrar. A gente brigou, aí depois a gente saiu, ficamos amigos, e a gente é amigo até hoje. O Jacó é um cara que eu admiro muito, é um cara que mora no meu coração. Um beijo pra ele. Só que ele é corintiano, você sabe, né? Todo mundo tem um problema, todo mundo tem um probleminha, né? Mas tá, a gente gosta dele mesmo assim. Sim, gostamos de todos os corintianos. E legal, e aí vamos lá. E aí você teve esse cargo de CEO, você foi subindo dentro da corporação, começou lá na área comercial e negócios, tudo. E aí, em 2019, antes da pandemia, que a gente não sabia, você quis virar a chave. Não, quero um pouco mudar a minha cabeça, mudar a minha vida e sair do mundo TOTOS, que é a implementação, e trazer coisa nova para o mercado. Como é que chegou para você, Amazon? Acho que isso acho que é um processo, acho que de todo mundo, né? Assim, a gente sabe que o mundo do RP ele é um mundo que a gente tem muito trabalho, né? É uma ferramenta transacional, é uma ferramenta que todo mundo precisa usar, todas as empresas têm, mas eu enxergava ali no RP um certo limite de trabalho, né? Para a gente mostrar mais coisa para o cliente final. Porque toda vez que a gente implementa um RP, o cliente sabe que ele tem ganho, mas muitas vezes ele não enxerga isso de forma que você fala assim, estou vendo aqui, realmente eu tive um baita ganho nesse performance, nesse processo, nessa área de negócio. E as tecnologias mais modernas, como RPA e IA lá em 2019, já começavam a ganhar força. Né? O RPA um pouquinho mais acelerado. Desculpa. O RPA é um pouquinho mais acelerado, porque era uma tecnologia um pouquinho mais antiga, assim, antiga que eu digo de estabilidade de comercial, de venda, de implementação. A IA veio lá da Segunda Guerra Mundial, todo mundo já conhece essa história, eu não vou repetir a história aqui, né? Mas assim, mas ela ainda não tinha um ChatGPT para fazer o que fez no mercado, né? Sim. Popularizar a utilização. Pulverizar. Isso, né? Porque assim, falava-se de mas hoje você... Todo mundo aqui usa lá o ChatGPT para fazer uma perguntinha. Tal, aplicabilidade, né? Então, isso mudou também o modelo que fez as outras grandes, como Microsoft e Gemini, da Google, tentarem acelerar um pouco mais o processo deles de IA. Então, quando chegou lá em 2019, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Né? O que eu vou trazer para o mercado que seja alguma coisa que a gente possa ajudar as empresas realmente a crescerem, realmente a terem um resultado operacional melhor. E aí a primeira oportunidade foi dentro do RPA. Só uma coisa, vamos só falar para o pessoal RPA, o que eu vou significa. explicar. RPA é Robot Process Automation. Então, assim, a gente automatiza, a gente tira o ser humano,
e coloca o robô para fazer a atividade do ser humano. Na prática, pessoal, assim, todos os RPs, sem nenhuma exceção, a concepção do RP é da década de 70. Então, o SAP é 72, o Oracle é 77, o DataSul é 78, o MicroSig é 86. Então, o que aconteceu? Cada um dos RPs ele tinha uma característica, né? O Proteus muito forte na parte de controladoria comercial, compras, né? Estoque. O DataSul, o SAP é muito forte na manufatura, o Oracle muito forte na parte financial. Só que assim, conforme passaram esses 40 anos, essas 4 décadas, os RPs eles cresceram para um nível de funcionalidades que eles são muito similares. Então, hoje um RP tem muitas funcionalidades. Um pouco antes a gente estava falando aqui do SAP, tem muitas funcionalidades. E o que as empresas fizeram? Colocaram gente para fazer o processo. Porque elas não têm alternativa. Ou elas colocam gente, ou elas não fazem o processo. Só que quando a gente colocou gente, a gente causou uns probleminhas. Primeiro deles, a gente robotizou o ser humano. A gente pegou o ser humano, colocou numa salinha escura, fechada, e falou, você vai ficar fazendo faturamento aí, meu querido. O dia inteiro o cara vai ficar emitindo nota. Né? Ou o cara fazendo uma baixa de boleto. Ou, quer dizer, N problemas. Outro problema é, quanto mais processo você entrega para o ser humano, com SLA cada vez menor, maior a chance dele errar. Sim. E quando ele erra, quem paga a conta? A empresa. Aquele filminho do Charlie Chaplin? Lembra? Tempos Modernos, que ele aperta os parafusinhos. Ah, sim. Que tem Ele vai apertando, aí ele erra, vai para dentro da máquina. Sim, porque o chefe dele fica mandando aumentar a velocidade da esteira. Isso. Não é culpa do chefe. O chefe está ali. Mercado, competição, concorrência, SLA, governo. Vai aumentando. Na hora que ele erra, ele para toda aquela esteira de processo. E o ser humano é muito caro para fazer isso. Para ficar fazendo atividade com baixo valor agregado. Então, esse é um mundo que... Tem mais uma questão muito forte quando a gente fala de RH, que hoje as áreas de RH elas falam assim, quando você coloca o ser humano nessa situação, você não dá oportunidade de crescimento para ele. E aí a grande chance de se perder esse ser humano, ele não ficar satisfeito com o trabalho e ele acabar saindo da empresa e você acabar tendo muito turnover. E hoje em dia, depois desses 40 anos, dessas 4 décadas, o maior desafio das empresas no mundo é a escassez de mão de obra. Sim. Em todas as áreas. Não existe mão de obra disponível. Saiu mês passado a pesquisa de desemprego no Brasil, 6,9. Legal, todo mundo comemora, bate palma. Para a empresa, para a indústria, quanto menor a taxa de desemprego, mais difícil de contratar. Então, assim, novas contratações é muito difícil. Disponível porque não qualificada? Não tem gente. Ou não? Esse é o problema no tem mundo. gente. Quem está desempregado, muitas vezes, não tem qualificação. No Brasil, a gente tem um agravamento disso por falta de investimento em educação básica. Sim. A gente Sim. tem uma grande parte da população sem qualificação para trabalho. Mas esse é um problema no mundo inteiro. Global. É um problema global. Então, por que a tecnologia de RPA nasceu? E a de IA também, né? Justamente para que eu libere mais tempo das minhas equipes, para que elas possam fazer atividades mais nobres e eu tenho uma dependência menor de novas contratações. Até porque não vai ter gente. Quem não fizer isso vai depender de contratar gente. E não vai conseguir contratar gente no mercado. Então, quando a gente olhou esse mercado, olhou tudo o que aconteceu, o Elon Musk não faz caminhãozinho autônomo porque ele gosta de brincar de caminhãozinho, não. Ele faz porque não tem motorista. Se for na Europa, agora deu uma minimizada por causa da guerra lá, teve alguns problemas lá. Mas, assim, há poucos anos atrás, eles estavam levando motorista de caminhão do Brasil para morar lá. Taxista hoje na Espanha, você não consegue pegar espanhol, é só o pessoal importado. Porque não tem gente Difícil para pegar. fazer as coisas. Né? Uber, essas Então, coisas. esse é o mundo que a gente vive hoje. A mão de obra cada vez mais escassas, cada vez mais processos para fazer dentro da empresa. Né? A gente fala aqui, a implementação daqui, cada vez mais coisas para fazer e cada vez menos mão de obra. Então, automatizar processos e usar a inteligência artificial nesses processos é fundamental para qualquer empresa, desde pequena para grande. E a Maslow é focada nas pequenas empresas. Na verdade, a gente tem dois grandes, assim, a gente tem soluções para os caras pequenininhos. Então, o cara chega lá, o cara tem uma loja, o cara tem alguma coisa pequena e ele quer fazer um processo ali de usar a inteligência artificial ou usar a automação. A gente tem solução, mas também a gente representa grandes players, como a Automation Anywhere, que é uma dos maiores players de RPA
do mundo, a gente é parceiro deles, e aí a gente atende as grandes corporações também. Então, a gente tem serviços para grandes corporações e soluções para as pequenas empresas também. Posso fazer 2 perguntas? Duas? 2 perguntas agora. Né? O que significa Maslow? Acho que eu quero entender. E como é que chegou a Maslow na sua vida? Assim? Como é que foi? Maslow tem 2 significados, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. A gente tem um arquétipo, né? Que, para quem não sabe, o arquétipo é um símbolo que a gente usa para identificar a nossa marca. O nosso arquétipo, aqui depois eu te mando ele para você colocar no podcast, é um mago, né? Um marco? Mago. Mago. É um mago. Um mago. É um mago, porque a gente tem... Mago tipo o Senhor dos Anéis, aqueles magos assim, mago, né? Qual que é o nome do mago lá do... Se eu falava parecia Do muito senhor- nerd. Um mago. Gandalf. O Gandalf. Um mago. Tá, entendi. Que legal. É um mago. Tá, Depois um a gente põe ali pro pessoal ver, mas é esse maguinho aqui, né? Tá. E porque a gente fala o seguinte, o que a gente faz não é magia, é tecnologia, né? Então a gente tem toda uma história em cima desse arquétipo que leva para o nome Maslow, né? Então o nome Maslow, teoricamente, veio disso. Na prática, é o nome meu e da minha esposa combinado. Marco, Amanda, Aurélio, Soares, Lessa Oliveira. As primeiras vogais deu Maslow, é o nome meu e da minha esposa acoplado, né? Mas a primeira história é bonita, pelo menos de contar, né? E ela veio lá em 2019 mesmo, porque falou assim, cara, vou criar uma empresa para trabalhar com esses tipos de tecnologia. Então hoje a gente tem parceria com a Semantics, que é uma empresa de tecnologia de inteligência artificial. A gente tem parceria com a Google, a gente é parceiro da TOTUS, parceiro da Salesforce e parceiro da Automation Anywhere e parceiro da IBM. Tá? Então a gente tem parcerias todas voltadas para esses 2 mundos. Tá? Legal. Responder minhas 2 perguntas. Quer perguntar? As Eu vou te duas derrubar daqui a pouco. Tem coisa aqui que eu Bom, Marco, você comentou, né, sobre a inteligência artificial. Por que investir tanto em inteligência artificial? Porque vocês iniciaram ali com o RPA, né, tinham foco nessa questão. E por que investir tanto em inteligência artificial? Eu vou pegar uma resposta que vocês tiveram do Ernesto. Né? Ele fez aqui. Podcast de Ernesto, um abraço. Ernesto, aqui, um abração. O podcast de Ernesto voou também. Cara, né? você pode olhar no podcast do Ernesto, ele fala toda hora de automação. Né? Ele não fala da palavra RPA especificamente, mas em todo momento ele fala de automação. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem testado algumas coisas. Então, eu tenho testado, por exemplo, inteligência artificial desenvolvendo robô em RPA. A inteligência artificial desenvolvendo desenvolve o código de RPA. E eu tenho inteligência artificial ajudando a outra inteligência artificial a se evoluir, né? Uma conversando com a outra. Então, assim, o mercado de inteligência artificial, o mercado de tecnologia, ele vai mudar drasticamente nos próximos anos, né? Então, vocês fizeram a pergunta assim para o Ernesto. Ernesto, qual é o futuro do programador? Né? O futuro do programador, ele é realmente ser um gestor de entrega de tecnologia, né? A produtividade das pessoas e do desenvolvedor vai mudar drasticamente nos próximos anos. E eu estou falando aqui, se vocês já usaram o ChatGPT, já usaram um Gama para fazer uma apresentação. Conhece o Gama? Gama já usei. Então, conhece um Gama para fazer... Você não pegou o Gama. Fazer um Gama para fazer uma apresentação, vocês vão entender o que eu estou falando. É realmente uma tecnologia que uma coisa que eu fazia em 4, 5 horas, eu faço hoje em 15, 20 minutos. Dá medo o Gama. Por quê? Porque isso traz produtividade para as pessoas. Então, a inteligência artificial é uma frase que eu sempre uso nos eventos de RH, que a tecnologia ela não tira o emprego das pessoas. O que tira o emprego das pessoas são pessoas que sabem usar a tecnologia. Né? Tem um corte bom, hein? Interessante. Tem uma frase, tem uma brincadeira que eu faço que é bem simples. Eu boto uma madeira, 3 pregos. Pego 3 pessoas no palco. Falo, vocês vão ter que contratar uma dessas 3 pessoas, beleza? Dou um martelo para um alicate para outro e não dou nada para outro. Falo, agora vocês pregam o prego. Quem vai pregar o prego mais rápido? Quem tem o martelo. Quem tem a melhor ferramenta. Se ele for esperto. No meu caso, ia dar as 3 ali. Mas ia empatar com o cara da mão, né? O cara do alicate podia empatar. Podia estar ali. Mas é o cara que usa a melhor ferramenta. Né? Então, assim, as pessoas,
E essa questão do aculturamento das tecnologias, as pessoas pararem de ter medo da inteligência artificial, pararem de ter medo da automação. A gente que é um pouquinho mais velho vai lembrar da época do ABC, quando começaram a automatizar as indústrias automóveis, lembra que tinha greves, não sei o quê? Na hora que as pessoas pararem de brigar com a tecnologia e entenderem que ela está ali para ajudar eles a crescerem, isso vai mudar o mercado. E esse mercado vai mudar drasticamente nos próximos 2 anos. Você enxerga que a Maslow nos próximos anos, então não vai ser um desafio, né, para a empresa ver essa tecnologia crescer, se desenvolver, mas como que você enxerga a Maslow nesse mercado nos próximos anos? Assim, o crescimento da Maslow é aquele crescimento que a gente... sabe o inevitável? Assim, aquela coisa que vai acontecer. Se a gente fizer pouca coisa, ele vai acontecer. Se a gente fizer muita coisa, ele vai crescer numa velocidade muito maior. Mas o grande ponto nosso é entender o processo do cliente e levar tecnologias que sejam aderentes aos negócios dos nossos clientes. Então, a hora que a gente completa esse ciclo, porque assim, muito se fala das grandes corporações, né? O cara trabalha para Petrobras, trabalha para não sei quem, fica todo mundo de olho nesses caras, né? E a grande parte do mercado brasileiro ele é feito de empresas pequenas e médias. Sim, muito. Né? 80%, se não me engano, dos empregadores são pequenos e médios. São pequenos e médios. E esse cara vai precisar das duas tecnologias. Então, como a gente se vê nos próximos anos muito pulverizado, a gente já tem alguns templates hoje, vários inclusive, mas com uma gama muito grande de templates para ajudar diversos segmentos, desde o cara do varejo, da loja, até o cara do agronegócio, né? Que a gente tem tecnologia também, muitos dos nossos clientes são de agronegócio. Então vocês atendem todos os setores, por meio de template. Todo mundo tem processo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vai lá. Eu acredito muito, e se a gente for pensar, a automação, ela tem que estar na empresa que tem menos recursos, que é a empresa que tem menos poder de contratação. Porque você olha assim, o processo, porque muita gente fala assim, a empresa pequena, muita empresa fala, empresa pequena não tem complexidade. E não é verdade, a empresa pequena é complexa nos processos, só que ela tem menos orçamento, menos faturamento para cuidar. A Maslow hoje consegue ter preço para atender uma pequena empresa, porque ela que demanda mais isso. Na verdade, esse é o nosso foco. Na verdade, assim, a gente uma coisa engraçada que tem acontecido é assim, a gente nunca focou no grande cliente. Assim, nunca foi o enterprise o nosso foco. O nosso foco sempre foi o cliente pequeno, médio, para a gente ajudar esse cara a evoluir, até por uma questão... acho que de um DNA que a gente traz desde lá de trás é que realmente ajudar as empresas a crescerem, a evoluírem, serem competitivas, gerar emprego, toda essa questão que a gente sabe desse círculo virtuoso que a gente precisa criar. Mas as grandes corporações sempre buscaram a gente também. E uma coisa que tem acontecido, senhorino, que a gente ficou de cara, e não foi uma vez, não foi várias vezes, empresas de tecnologia chamam a gente para ajudar eles na tecnologia de inteligência artificial. Acredito. Porque o cara fala assim, ontem mesmo tive uma reunião desse assunto, uma empresa grande de tecnologia, falou, Lessa, a gente não consegue fazer isso. Cara, você fez um cliente nosso aqui, a gente quer entender como você faz. Encurta o caminho. Então, assim, não é o nosso grande foco, acontece, a gente tem muitos clientes grandes, né? Muitos clientes grandes mesmo dentro da nossa carteira, mas o nosso foco é o cara pequeno. É o cara que tem ali. Até porque hoje os modelos de comercialização são N modelos, né? Eu tenho ali modelos de aluguel, de tecnologia. Então fala um pouquinho. Quais são os modelos hoje? Tem o modelo de plataforma. Então o cliente ele faz a aquisição da plataforma onde ele paga anualmente, né? Por exemplo... Automation Anywhere? Automation Anywhere, UiPath, IBM... Blue Prisma, essas tecnologias. Você tem todas essas no seu portfólio? Na verdade, eu só tenho Automation comercialmente. De mão de obra, eu faço projetos para todas as tecnologias, porque muitas vezes o processo de desenho... Muitas vezes não. O processo de desenho, o processo de arquitetura é igual para qualquer tecnologia. O que muda é o desenvolvedor.
É o último carinha ali que... Então, só para entender um pouquinho, ele entra na... Você tem a Automation Anywhere para ele poder usar, mas se o cliente tem uma outra, ele também pode contratar a Amazon. Pode contratar o serviço da E aí Amazon. você vai desenvolver dentro da plataforma Como que ele dele, tiver. você tem esse profissional qualificado Isso. para desenvolver lá dentro uma funcionalidade que ele quer. Isso, por Beleza. exemplo, Blue Prisma, o Power Automation da Microsoft. Power Automation da Microsoft, Blue Prisma. Blue Prisma, o iPath ou o WDG, que é da IBM. Beleza. Então, qualquer um desses, se o cliente tiver, a gente consegue fazer o projeto, a jornada para ele dentro das tecnologias dele. Então, você tem o modelo de... O cliente já tem o licenciamento, você tem o modelo de plataforma, o cliente pode comprar a plataforma da Automation Anywhere, que ele tem pagamentos anualizados, como todas as tecnologias de fora. E tem muita coisa que é desenvolvimento, por exemplo, ou em Python ou em C#, né? Que são tecnologias abertas, são linguagens abertas, que às vezes para o cliente pequeno, ele às vezes não tem aquela exigência que o grande tem, porque muitos clientes grandes eles falam assim, não quero usar Python porque é uma linguagem aberta. Python é linguagem aberta, a gente não pode usar aqui na nossa empresa. Python, para quem não sabe, é a linguagem usada pelo Google. Exatamente. Então, assim, e lá dentro, o cliente pequeno, ele não quer saber qual é a linguagem mesmo. Ele quer saber o seguinte. A questão de governança para ele, nesse ponto, não é tão relevante. Não faz a diferença. Ele quer saber o seguinte, vai resolver o problema dele ou não? E é segura tanto quanto. Não, é segura. É uma linguagem de mercado, é uma linguagem aberta, é uma linguagem que tem muito desenvolvedor aí fazendo. Então, assim, o cara não está muito preocupado. As grandes corporações, às vezes, têm outras preocupações em virtude de um desenvolvimento desgovernado de processos com essas tecnologias. Isso acontece muito. Às vezes a gente chega em grandes empresas e o cara fala, não, a gente tem governança aqui, você vai ver, tem um monte de coisa lá que está fora da governança. Então a gente tem que ficar agarrando as coisas e jogando para dentro do cara da governança. Ainda em processo, de COI, tal. Já o cliente pequeno, ele não tem isso. Ele só quer saber o seguinte, cara, eu preciso tirar o cara do faturamento, que eu faturo aqui 7 dias. Cara, eu atendi um cliente esses dias, o cara é funerária. Atendimento 24/7, certo? Morre gente todo dia, tal. E o cara trabalha 24 horas. Cara, precisava de uma captura de dados e uma leitura de documentos com uma IA para representar, para ele poder fazer o processo dele. Ele tinha lá, acho que 7 meninas durante o dia, mais 5 para a noite, mais 3 de madrugada. Hoje ele tem uma por horário. Uma por horário. E vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Ele tirou pessoas, claro, e o custo dessa automação para ele seria de quantas pessoas? Uma pessoa? Como assim? O custo dessa... Assim, imagina que o pergunta custo é um polêmica, custo de uma hein? pessoa por ano. Assim, né? Então ele tem cara, 7, economia. 5, 3, e ele trocou isso, ficou uma a cada turno e um custo de mais um anual. O custo dele de desenvolvimento, se eu pegar... É que, na verdade, ele realocou as pessoas, né? Ele não acabou demitindo ninguém, ele fez realocação das pessoas ali, ele deixou uma também de sobreaviso por turno e tal. Mas se eu pegar o salário dessas pessoas, multiplicar por 12, dá muito mais do que o projeto que ele fez com a gente. Então vamos lá, fazer a segunda pergunta agora. Nesse caso, se ele for fazer um cálculo de custo de atividade, ele vai saber o quanto custa aquela atividade. Uhum. A gente faz, inclusive, isso para ele. Tá? Exatamente, é isso que eu ia chegar. Eu penso que o pequeno e médio, mais o pequeno, eu não sei se ele tem essa análise do não custo. Tem. Não tem. E aonde vocês ajudam ele a entender, cara, quanto custa para você essa atividade, não esse departamento. Vou dar exemplo do telefone que eu atendi ontem um cliente. Ele falou, preciso de ajuda aqui, mas eu não sei se dá para automatizar o processo. Eu não sei se vale a pena. Eu falei para ele, tá bom, vamos lá, vamos entender. Fala aí. Ele falou, não, eu tenho 20 vendedores, cada um ganha 6 mil mais ou menos por mês. Né? Então, assim, é 120 mil a folha. E eu tenho aqui, cada vendedor leva 30 minutos para colocar um pedido para dentro do RP. E cada vendedor põe mais ou menos uns 5 pedidos para dentro do RP por dia. Você me ajuda para ver se vale a pena? Eu falei, cara, vamos entender aqui. Você já vai chegar no custo por pedido. Não, vamos agora aqui. Eu falei para ele, vamos ali, não vamos nem fazer depois da reunião, vamos fazer agora. Cara, quanto você tem de folha? 160 mil, 120 mil por mês. Quanto tempo seus caras perdem para fazer um input dos pedidos? Vamos arredondar aqui 4 horas, né? De um dia de 8 horas. Então, quanto você paga por mês para os caras só ficarem fazendo input de pedido? Ele falou 60 mil, né, Nessa? Quanto que é o projeto?
Ele falou, ok. Vamos marcar a reunião semana que vem pra 60 gente... mil, que dá 720 no ano. 60 mil por Não, mês. 720 no mil ano. no ano. Você Então, olha assim, no mês, 720 no ano. E não é só isso. O cara, enquanto ele tá pondo pedido, ele não tá vendendo. Exato. Aí que é a minha terceira pergunta. Né? Que é o ganho intangível. Que é o mind. Ele tem o hands-on e você atua no mind-on. Que tipo de impacto que você vê dentro da sua cadeia de tirar o cara de um trabalho hands-on, que vai fazer manual, para um trabalho mental? Eu vou te dar outro exemplo, que é um ganho que a gente chama de ganho intangível. Tem um cliente meu que tem muitos veículos, mais muitos. E, cara, ele tem um problema sério com multas, né? Porque o cara para em qualquer lugar. Não vou entrar na polêmica de que é o cliente aqui, mas o cara paga em qualquer lugar o carro lá e tem muita multa. O que ele fazia? Uma vez por mês ele colocava lá, uma vez a cada 4, 5 meses ele botava uma menina o mês inteiro, tadinha. Baixando multa e lançando. Baixando multa e lançando. Baixando multa e lançando. Um mês inteiro lançando. Baixando. Porque 8 mil veículos, imagina a quantidade de multa que o cara tem. 8 mil veículos. Aí, legal. Ok. O que acontecia? Bom, o FTE, a redução de tempo da pessoa no processo é pequena, porque ela só ficava um mês a cada 6 meses. Ok. A gente foi lá e automatizou esse processo. Então, o robô entra lá no site da prefeitura, pega o renovador, cara, coisa simples. Você vê esse robô, entra lá. Entra lá, no site do 4 sites do Detran, captura as informações, baixo lá, jogo lá. Põe a placa no sistema. Saiu a multa, baixa a multa, vou lá e lanço no RP do cara. Legal, economizei o FTE ali da menina do mês ali e tal. Só que é o seguinte, esse cara pagava a multa vencida. Porque 6 meses já estava vencida as multas. Parte estava vencida e parte ainda não. Hoje ele paga a multa antes do vencimento. Tem Só desconto. essa economia já Só pagou, 40%. 40% de desconto. E assim, um volume de 8 mil veículos tomando multa. Então assim... O cara tá dando risada. Cara, no dia que ele ligou, falou, cara, dá pra colocar esse processo por dia? Eu falei, tá, mas conta o segredo. Aí ele falou, conto. Aí ele contou. Falou, cara, vou pagar multa antes do vencimento. Com certeza. É a mesma coisa que PVA. Você tem na verdade, a multa não tem desconto. Ela é um preço cheio. Sim. Só que se você paga antes, você tem desconto. É a mesma coisa que PVA. Assim, começo do Não, ano. e se pagar depois, tem multa, né? Você tem multa, juros da multa. E PVA, a mesma coisa que PVA. Imagina o começo do ano. 8 mil veículos para lançar IPVA dentro de um RP. Entra no site do governo do estado. São coisas assim, que são simples, se você for pensar. Não, você pensa, é simples. É simples. E o manual... Dá erro. Acaba com a vida da pessoa, que imagina. Né? Empresa de engenharia, contrata muito, demite muito, contrata muito, demite muito, contrata muito, demite muito, né? Projetos, né? Vou contratar. Cara, você tem um processo gigante no RH para fazer contratação de gente. Um monte de coisa manual. Tem um negócio que eu queria falar com você, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre automação. Tem um mito da gente ter que, às vezes, deixar meio encoberto o negócio de não ter demissão. Você tem 14 pessoas fazendo um trabalho manual. Vamos falar a realidade. Se você coloca uma ferramenta que vai automatizar, 1 a 2 pessoas, às vezes, elas serão demitidas. Vamos tirar esse mito. Vamos falar que vai ter demissão. Uhum. Aí tem 2 cenários que a gente tem que levar. Um cenário é quanto aquela pessoa é infeliz no trabalho, de fazer um trabalho. Quanto ela não está se descobrindo, quanto ela não está gerando realmente resultado. Ela está lá um trabalho manual. Manual moroso, muitas cansativo. vezes. Cansativo. Então, você vai lá e vamos automatizar isso? E essa pessoa, um exemplo, que ela vai ser demitida. Aí temos um segundo ponto. Começamos falando da falta de mão de obra. Começamos falando da falta de qualificação. Começamos falando que é uma dor global. Ela vai se recolocar, essa pessoa. E muitas vezes num trabalho que vai ser melhor para ela. Então a gente tem que levar esse ponto. Lembra da história do prego? Do prego, lembra? Que eu ia bater e errar e Isso. cada alicate empatar comigo. Que você ia empatar com o cara do alicate. Pessoal, é aquilo. Então, assim, o cara que, na hora que a gente vai começar o processo de automação numa empresa, que ele se engaja, esse cara tem maior chance de ficar na empresa. Porque ele engaja, ele aprende, ele sabe usar, ele automatiza. As ferramentas, muitas delas são low code, o cara consegue fazer coisas, né, mais simples, mas ele consegue fazer coisas. Então, assim, esse cara que está engajado, esse cara vai embora. Aquele cara que cruza o braço e fala, ó vida ao céu, azar, né, que é o LIP, né?
Esse tá Não é da sua época, não é. Esse realmente vai ter um pouco mais de dificuldade. Apesar de que, se o país continuar nessa taxa de desemprego, logo a gente chega no modelo de pleno emprego também. Sim, se Deus quiser. Então, assim, se chegar em pleno emprego, ok, a pessoa vai perder emprego aqui, vai arranjar um emprego ali. E é o que você falou, muitas vezes a pessoa, ela tá muito satisfeita ali naquele trabalho. Cara, a gente fez um projeto com uma menina, foi muito legal ela, de RH. Ela tinha, assim, a gente foi fazer uma entrevista com ela, dos processos dela, ela falou assim, o que você faz? Ela falou, eu faço benefício. Ah, legal, benefício, né? Mas o que você faz? Não, eu só faço isso aqui. Cara, ela passava um mês fazendo um único processo de entrada, tira, põe, uma empresa grande com de services, né? Empresas de service tem 30 mil, 40 mil funcionários. Mas você sabe quando a pessoa, você via que ela estava até murcha, assim, chateada? Sim. Fala, putz, mas a gente vai automatizar isso aqui para você, tal. Primeira pergunta para ela, fala assim, legal, ótimo, eu não aguento mais fazer isso aqui. Mas depois, o que eu vou fazer? Aí a gente vai ter que falar com o seu chefe. Essa é a segunda... Mas no fim, ela quem tá conta, lá. Né? Ela ajudou pra caramba no projeto, a gente deu um feedback super positivo pro chefe dela, porque Sim, ela engajou. tem gente que suborna o projeto. Tem. Eu acho que tem gente que deve sabotar. Tem gente que... suborna não, sabota. Tem gente que sabota o projeto, né? Porque você vai ali e fala, cara, vamos automatizar o seu processo. Você passa uma parte, não passa tudo, aí o robô começa a funcionar, não funciona direito. Aí ele fala, a culpa da tecnologia não é. O cara tá boicotando o projeto. O cara não contou a história toda. O cara não contou a história toda. Então, assim, tem muito disso também. Mas ela não. Ela fez, cara, super legal. E nós fizemos questão de dar o feedback pro chefe dela. Falou, cara, funcionou. Foi um dos primeiros robôs desse cliente. Foi super rápido porque ela se engajou. Porque ela falou, cara, vou fazer esse negócio só. Porque ela não aguentava mais fazer, tadinha. Acho que são 3 pontos importantes, né? A gente tem a otimização do tempo, né? A otimização aí dos processos em relação a ganhos da empresa e ganhos do profissional e a qualificação dos profissionais também, né? Tem todas essas questões que são fundamentais que a Maslow consegue trazer também para as empresas. Sim. E eu tenho um ponto que eu queria trazer. A gente falou bastante sobre o relacionamento dentro, né, da empresa. Queria saber do relacionamento com os clientes. Lessa, qual que é a importância aí que vocês enxergam de participação de eventos com relacionamento com o cliente? E por que eu te pergunto isso? Você falou sobre as pequenas e médias empresas. A gente sabe que para o pequeno, médio empresário, muitas vezes o olho no olho é fundamental. Então, vocês participaram com a gente no RP Summit 2024, né? Vão voltar em 2025? Sim. Não, claro. Como que vocês enxergam isso para a importância do relacionamento com o seu cliente? Eu vou te dar um exemplo da semana passada. Eu fui numa feira de postos e conveniência. Postos de gasolina e conveniência. Aquelas feiras que só tem em São Paulo, Nova York. Inchada, sabe aquelas coisas assim, né? Uma amiga minha, que é a nossa agência de marketing, ela convidou, ela falou, a gente vai estar lá, tal, vai lá conhecer a feira e tal. Aí eu falei, peguei o Robério, né? Falei, Robério, vamos lá, né? Peguei a minha esposa também, vim para São Paulo, fui na feira. Expectativa super baixa, assim, visitar um amigo, tal. Cheguei primeiro que eu já me surpreendi com o tamanho da feira. Cara, assim, Petrobras, Shell, Ipiranga, Petronas, STP, cara, assim, um monte de empresa grande, uns stands maravilhosos, uns negócios, assim, gigantescos. Aí, ok, fui lá, achei o stand da minha amiga, ficamos lá conversando, ela falou, aliás, tem aqui 2 pessoas para você falar. Eu falei, beleza, né? Esse aqui é o fulano, que é o presidente do grupo tal. E esse aqui é o ciclano, que é o presidente do grupo tal. Eles têm esse negócio de grupo lá, né? Eles têm muitos postos, tanto eles têm grupo tal. Cara, assim, eu fiquei acho que 2 horas na reunião, na feira, 2, 3 horas na feira. Saí de lá com 3 oportunidades. Sim. E olho no olho, né? Olho no olho. O cara falou, olho. cara, eu preciso disso. Legal, tá. Inclusive tem um aqui que daqui a pouco vai me ligar. Ele falou que 4 horas ele precisa falar comigo. Já deve até ser horário, já até passou. Pessoal, você também, são 4 e... Calma aí, 22. Então assim, daqui a pouco eu te ligo. Então assim, porque você tem muita carência às vezes do gestor de entender. E quando você está falando com o dono do outro lado, a conversa é muito mais simples. Porque assim, quem compra esse tipo de tecnologia?
né? É o CEO, é o presidente, é o diretor administrativo, é o diretor financeiro. Por vezes é o cara de tecnologia também. Porque é ele que enxerga o que a gente estava falando agora há pouco, né? É ele que enxerga e fala, cara, eu vou ter maior eficiência, vou ter melhor resultado operacional, vou ter redução de operacional, vou ter redução de novas contratações. Então, se a empresa dele continuar crescendo, e se Deus quiser vai continuar crescendo, ele não vai precisar contratar mais um monte de gente. Aquela turma que está ali com ele vai ser suficiente para o crescimento dele, até de dobrar o tamanho da empresa, usando outras tecnologias como inteligência artificial e RPA. Ele não vai precisar colocar gente nesse negócio. Falando também de eventos, de RP Summit, tudo, como é que você vê hoje a sua empresa, a Maslow, em relação à integração com outros sistemas, com outros RPs? De alguma forma mais nativa? Tem alguma linha nessa? Como eu falei, a gente é parceiro da própria Salesforce. Da Salesforce. Então, assim, muitas das coisas que a gente faz, muitas vezes é até transparente para o cliente. Na própria SAP também, o SAP e a própria Salesforce tem algumas características de integração muito mais fáceis, né? A Automationware, por exemplo, ela é do fundo de investimento da Salesforce. Então, ela já tem uma ligação, e a Salesforce é muito ligada com a Google também. Então, eles têm já um trio ali amoroso, né? Então, assim, as coisas funcionam muito simples. Então, assim, hoje eu faço integração com clientes TOTOS, com cliente SAP, com cliente Oracle. Mas já tem alguma coisa pronta, algum template? Tem muita coisa pronta. Principalmente de integração. E isso ele paga uma mensalidade para você, para usar? Depende muito do modelo do cliente, né? Tem cliente que paga a mensalidade se ele for para o modelo de plataforma, e tem cliente que às vezes não paga nem mensalidade porque faz projeto em Python, coisa pequena para resolver um problema. E fica dele. Mas dele. Ele tem que fazer uma manutenção. Cara, mas assim, as manutenções, elas são muito, muito simples de serem feitas. Eu não sei se tem uma evolução do produto para uma nova funcionalidade. Eu estou fazendo baixa de boleto, mas eu quero fazer cobrança dos clientes que não pagaram. Aí é uma evolução, né? Uma melhoria ainda mais. Aí melhor. Sim você atua novamente. Aí atua de novo. Mas nesse processo aqui, quando dá algum probleminha, às vezes, tem um desenvolvedor meu ali que fez uma manutenção esses dias num cliente, dá 15 minutos. Ela ali faz uma correção assim, ajusta o robô, pronto, funcionando. Entendeu? Cara, surreal, né? A maneira como a tecnologia é muito que o Léo está falando, que é simples você automatizar o processo. E não é um custo exorbitante, tá? Então, pequeno e médio empresário, dono de empresa, gerente administrativo, diretor administrativo, pessoal de RH, entender também IT. O IT, eu acho que ele tem que trazer o RH e falar, vamos cortar todo mundo junto, porque ele também tem que entender como é que ele pode depois fazer uma manutenção, suporte, questão de cybersecurity também. O TI é super importante nesse processo, porque assim, o que a gente tem visto, né? O cara de TI, quando ele leva a tecnologia para dentro da empresa, ele realmente leva aquela coisa estratégica para dentro da empresa. Né? Então, assim, aquela discussão que a gente sempre fala, né? Muita gente de TI discute, se é estratégico não é para a empresa, né? Aquela coisa da discussão da estratégia. Tecnologias de automação e tecnologia de IA, toda vez que o cara leva isso para dentro da empresa, a visão do dono, do diretor financeiro e tal, é outra. Ele fala, cara, peraí, esse negócio aqui eu quero entender, eu quero fazer. Por muitas vezes eu faço a apresentação pro cara de TI e o cara de TI fala assim para mim, cara, Lessa, você pode fazer outra pro meu chefe? Né? Eu fiz agora, essa semana também passada, a gente fechou um cliente grande, que, mesma coisa, fiz para a pessoa de TI, que é uma conhecida minha, pessoa, acabou aquela reunião, falou, você pode fazer para minha chefe? Fiz para a chefe dela, não, pode fazer, pode começar o negócio. Então, assim, porque aí realmente dá aquela fala, cara, isso é muito estratégico para a empresa, é uma coisa que você está pensando a longo prazo, você está pensando na empresa, na rentabilidade, eficiência, NPS com o cliente, auditoria. Então, você está realmente pensando mais estratégico para a empresa. Então, galera de TI, bora fazer esses projetos andar aí. Vamos fazer, porque eu acho que tem bastante coisa. O público que a gente tem no RP e o público do canal do RP Summit, do portal. Pô, papo gostoso, hein? Muito bom. Dá pra gente ficar conversando aqui. Por que RP Summit 2025? Conta pra gente. Você tem que estar lá e tem que levar essa solução e usar o podcast pra gente poder divulgar mais. A gente tá agora, daqui pro final do ano, lançando novas versões de alguns produtos que a gente já tem. Spoiler, né? Então. O spoiler. Esse é bem spoiler mesmo. Então, a gente tem alguns produtos que a gente está desenvolvendo ali, as versões mais novas. Então, o nosso plano é que até o final do ano a gente lance as novas versões, que é justamente para facilitar para o cara pequeno.
tá? Então é muito focado no cara pequeno, ajuda muito o cliente. A gente tem algumas tecnologias de mercado, às vezes que tem alguma dificuldade, por exemplo, de agendamento, principalmente quando a gente fala de Microsoft, a gente também vai ajudar muito nisso. Então a ferramenta nossa de comando de robôs, ela vai conseguir fazer isso em vários tipos de tecnologia, inclusive, por exemplo, de tecnologia como a própria Automation Anywhere, como a própria Power Automation da Microsoft. Então, qual que é a ideia nossa? Que a gente termine esse trabalho até o final desse ano para essas novas versões, faça um amadurecimento ali nos 3 primeiros meses do ano que vem, e a ideia é lançar lá no RP Summit. Toca o Paula. É isso aí, Paulo Gato. Bom, Lessa, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra a sua presença Obrigado. aqui com a gente no RP Summit Podcast. Queria agradecer muito por esse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir esse episódio e a gente se vê no RP Summit 2025, hein, Lessa? É isso aí. Obrigado, Léo. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau.